todos, eu me chamo Henrique e hoje, juntamente com as minhas colegas de turma, Emanuele, Indianara e Isabela, nós iremos falar sobre dois impostos muito importantes na vida dos brasileiros, que é o PIS e a COFINS. Então vem com a gente descobrir mais sobre esses impostos. Então, começando com a definição e objetivo dos impostos, a PIS e a COFINS, eles são contribuições destinadas ao financiamento da Seguridade Social, como está mostrando esse gráfico que está aparecendo para vocês. Então, isso significa que ambos os tributos eles se destinam ao custeio da saúde, previdência social e também assistência social. Então, o Programa de Integração Social, o PIS, que é previsto nos artigos 195 e 239 da Constituição Federal e também na Lei Complementar número 7 de 1970, ele tem por finalidade, então, por objetivo, fazer a integração dos empregados na vida e no desenvolvimento das empresas privadas. E é por meio desse programa, então, que as empresas elas transferem determinado valor aos fundos públicos e esse montante, esse valor, ele é destinado ao pagamento de benefício dos trabalhadores, como, por exemplo, abono salarial, FGTS e seguro-desemprego. Então, já a contribuição para o financiamento da Seguridade Social, COFINS, que também é previsto no artigo 195 da Constituição Federal e na Lei Complementar 70 de 1991, o objetivo dele é arrecadar receita para as despesas com atividades fim das áreas da saúde, previdência social e assistência social. Então, um breve contexto e histórico sobre esses dois impostos, né? O PIS ele foi criado em 1970 pela Lei Complementar número 7 e inicialmente ele era uma contribuição das empresas equivalente a 0,8% da sua folha de pagamento. E em 1981, pela Lei 6.840, o PIS passou a incidir sobre a receita bruta das empresas. E em 1988, o PIS então passou a financiar também o abono salarial. A COFINS então ela foi criada pela Lei Complementar número 70, substituindo o Fundo de Investimento Social. A COFINS ela incide sobre a receita bruta da empresa e as alíquotas variam dependendo de acordo com o regime tributário. Conceituando então a base de cálculo, ela seria então a grandeza econômica sobre a qual a alíquota se aplica para calcular a quantidade que a empresa deve pagar de imposto. Então a alíquota ela é o valor percentual que é calculado para definir o valor do tributo. No caso do PIS e da COFINS, numa empresa do lucro real, a alíquota do PIS seria de 0,65% e a alíquota da COFINS seria de 3%. Já numa empresa de lucro presumido, a alíquota do PIS seria de 1,65% e a do COFINS seria de 7,6%. Então, existem alguns casos que podem ser isentos de pagar esses impostos, no caso do PIS e COFINS, que seria então o mês, que o faturamento anual deles não passa de R$80 mil, investimentos, no caso do governo ele acaba isentando investimentos sobre economia, infraestrutura, instituições sem fins lucrativos, no caso ONGs, e também exportações podem ser isentas de PIS e COFINS. Olá, eu sou a Indianara e vou falar um pouco do conceito de contribuinte responsável tributário. O Código Tributário Nacional ele define dois tipos de sujeito passivo em relação aos impostos: o contribuinte e o responsável. O contribuinte está diretamente ligado ao evento que gera a obrigação tributária, enquanto o responsável tem uma relação indireta, ele é legalmente encarregado de recolher o imposto devido pelo contribuinte. Quem seriam os envolvidos encarregados no contexto do imposto em questão? Seriam entidades corporativas de natureza privada, tais como as empresas que fornecem serviços a entidades públicas e empresas de economia mista. Não são consideradas como responsáveis os microempreendedores individuais e obrigações acessórias. As principais obrigações acessórias incluem a escrituração digital, a EFD Constituições, para PIS e COFINS no prazo de entrega mensal até o 15º dia do mês seguinte ao fato geratório. Temos as declarações DCTF, DIPJ e DSPJ, que o prazo de entrega varia conforme a declaração. Outras obrigações acessórias: livro de registro e controle da produção de estoque, registra movimento de produtos, nota fiscal eletrônica, documento de vendas. O prazo de guarda é de 5 anos.
A apresentação de informações à Receita Federal é feita pelo Guia PIS/COFINS, Guia de Informação e Apuração PIS/COFINS, no prazo do 15º dia do mês seguinte ao fato gerador. Penalidades para descumprimento: multa, juros, correção monetária, impedimento de certidões negativas e o fato gerador e incidência. A Instituição Normativa RFB número 1911, em seu artigo 5º, descreve o fato gerador em 2 pontos para o aforrecimento do PIS e COFINS. Seria o primeiro a receita para pessoas jurídicas e o segundo o faturamento para pessoas jurídicas. Situações que caracterizam a incidência do imposto. Ambos os tributos apresentam 3 hipóteses de incidência distinta. O primeiro seria o faturamento ou aforrecimento das receitas para pessoas jurídicas de direito privado. Segundo, o pagamento de folha de salário para as entidades de relevância social e determinadas em lei. E a terceira seria a arrecadação mensal de receitas correntes e recebimento mensal do recurso para entidades de direito público. Hipótese de não incidência ou imunidade. Para PIS, seriam exportações, serviços prestados ao exterior e operações com isenção legal. Para COFINS, as exportações, serviços prestados no exterior e operações com isenção legal, além de alguns produtos específicos, como livros, medicamentos e alimentos básicos. Oi, meu nome é Isabela e eu vou falar um pouquinho sobre a apuração e recolhimento do PIS e do COFINS e a legislação aplicável. O período de apuração é mensal e existem 2 tipos de apuração e cálculo. Um dos regimes é o regime cumulativo, que é instituído pela Lei 9.715, de 1998, e pela Lei 9.718, de 1998 também, que diz que não é possível a apropriação de crédito em relação a custos, despesas e encargos. E no regime não cumulativo, que é instituído pela Lei 10.637, de 2002, e a Lei 10.833, de 2003, que diz que há apropriação de crédito em relação a custos e despesas e encargos da empresa, sendo que a apuração do valor a recolher, o confronto de débitos provenientes das receitas e dos créditos provenientes de custos operacionais. O prazo e o procedimento para recolhimento. É necessário recolher o PIS e o COFINS sempre que uma organização obtiver receita durante o mês. O pagamento deve ser feito até dia 25 do mês seguinte ao fato gerador. E os procedimentos de recolhimento é a guia de recolhimento do FGTS para o PIS e a DARF, que nada mais é do que o documento de arrecadação de receitas federais, para o COFINS. Agora um pouquinho sobre a legislação aplicável. As principais normas legais e regulamentares são a Constituição Federal de 1988, no artigo 195 e 239, que define que o PIS e COFINS são contribuições sociais de destinação específica. A Lei Complementar 87 de 1996 dispõe sobre o PIS ou PASEP. A Lei número 9.718 de 1998 constitui a COFINS e disciplina o PIS ou o PASEP. A Lei Complementar número 123 de 2006 estabelece o Simples Nacional com regra específica para PIS e COFINS. Alguns decretos, o Decreto 3.048 de 1999, regulamenta a lei do PIS e COFINS. E o Decreto de número 4.048 de 2002 regulamenta o PIS e o PASEP. As eventuais alterações recentes ou previstas. Algumas alterações recentes é a Lei número 14.331 de 2022, que reduz a alíquota do COFINS sobre o combustível de 9,25% para 7,60% até dia 31 de dezembro de 2023. E a MP 1152 de 2023, que prorrogou a redução do COFINS
sobre o combustível até dia 28 de fevereiro de 2024. Algumas alterações previstas, que é a reforma tributária, que é a proposta de unificação do PIS e do COFINS em um único só imposto no IBS, e o fim da desoneração do PIS e COFINS sobre combustíveis, que na MP 1152 de 2023 precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional para se tornar lei permanente. Caso contrário, a alíquota do COFINS sobre combustíveis voltará a ser 9,25% a partir de 1 de março de 2024. A jurisprudência relevante tem a base de cálculo, que é a exclusão do ICMS, depreciação e amortização, o crédito de PIS e COFINS, que é a cumulatividade, a prescrição e os bens e serviços utilizados na atividade fim. A tributação monofásica, que é bens e serviços, e o fato gerador. E o Simples Nacional, que é a exclusão de receitas e alíquotas. Oi, eu me chamo Emanuele e eu vou falar sobre os impactos econômicos e sociais causados por esses impostos. Eu vou começar falando sobre os impactos econômicos e sobre os reflexos desses impostos na atividade econômica. O principal impacto é o aumento do custo de produção. Esse aumento de custo de produção faz com que o produto chegue até o consumidor final com um preço elevado, fazendo com que muitas empresas venham a perder seus lucros por elas terem que arcar com esses custos adicionais, o que acaba desmotivando os investidores e, sem esse estímulo dos investidores, faz com que a geração de emprego seja reduzida. Agora eu vou falar sobre a importância social e a finalidade desses impostos. O PIS e a COFINS, eles financiam o SUS, o Sistema Único de Saúde, que é um programa muito importante para a gente que é brasileiro, que a gente se beneficia desse programa de alguma maneira. A COFINS, ela financia a Previdência Social, que é responsável pela aposentadoria de muitos trabalhadores brasileiros. O PIS, ele também ajuda em alguns programas de assistência social, como, por exemplo, o Bolsa Família, que ajuda a vida, que facilita, acaba contribuindo com a vida de milhares de brasileiros que estão em vulnerabilidade social. Esses impostos também contribuem com o abono salarial, que é um valor pago anualmente para trabalhadores que recebem até 2 salários mínimos por mês, e o seguro-desemprego, que é um valor pago quando um trabalhador é demitido sem justa causa. Resumão do vídeo. PIS e a COFINS servem de apoio para custear os gastos dos trabalhadores e de assistência social, como, por exemplo, FGTS, abono salarial, Previdência Social, SUS, Bolsa Família. Eles são impostos federais, devem ser recolhidos mensalmente. MEIs e ONGs estão isentos de pagar o PIS. A alíquota do PIS é de 0,65% para empresas do lucro real e 1,65% para empresas do lucro presumido. A alíquota da COFINS é de 3% para empresas do lucro real e 7,6% para empresas de lucro presumido, e seu principal impacto econômico é no aumento do custo de produção, que acaba fazendo com que o produto final ou serviço chegue mais caro para o consumidor.